nas escrituras, a gente não vê nenhum texto, não tem nenhum versículo dizendo a mulher pastora, ou instruindo como as características de uma mulher pastora. A gente não vê isso expressamente com esse nome nas escrituras. Mas a gente também não vê uma proibição expressa para isso. A gente vai falar sobre isso aqui, inclusive. Em contrapartida, a gente vê um campo se abrindo para isso acontecer de forma tranquila e completamente livre de qualquer contradição bíblica. Então, não tem uma ordenança declarada bíblica com o título de mulher pastora, assim como não existe também para missionária mulher, assim como não existe também para uma líder de ministério de louvor, assim como não existe de forma expressa para várias... Isso é verdade. Várias coisas tem na igreja hoje, né? Mas, em contrapartida, a gente vê um espaço enorme e que isso possa ser exercido, isso vai evoluindo muito no Novo Testamento, sem ferir absolutamente nada nas Escrituras. Então, pastor, eu sou a favor do ministério feminino, desde que não seja ordenado. Pastorado feminino não é bíblico, nós temos base bíblica para isso, há uma proibição acerca do termo missionária. Missionário não exerce uma função de autoridade numa igreja. Missionário, ele trabalha, ele executa uma função. O dicionário da língua portuguesa diz que missionário é aquele que recebe e executa uma função que lhe foi designada. Que função é essa? Que ordem é essa? Marcos 16:15, ide e pregai. Então, o missionário, ele executa isso que é um legado deixado por Jesus para nós executarmos. Então, eu vejo que o ministério pastoral feminino não é bíblico e há muita confusão em torno disso. Tem um livro chamado Poder da Mulher da Pregação, que a autora dele, ela usa como subtítulo A Igreja Transformada pela Liderança Feminina. O feminismo nunca foi sobre direitos iguais. O feminismo é para colocar a mulher sempre acima do homem, em posição maior que o homem. Vamos lá para os argumentos históricos do porquê eu vejo que o ministério pastoral feminino não é bíblico. Deus estabeleceu 3 esferas: família, estado e igreja, todos liderados por homem. Se o marido lidera na igreja, aliás, em casa, como que ele vai ser liderado pela esposa na igreja? A Bíblia tem cerca de 40 autores, todos são homens. A ordem da criação, primeiro foi criado o homem, depois a mulher. A aliança de Deus com Noé foi para salvar a sua casa, foi com Noé, foi com o cabeça da casa. Enfim, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, todos homens, 12 tribos compostas por homens. Quando Jesus fala o anjo da igreja é homem, ali é uma figura de homem masculina. Não há base nenhuma. E eu gostaria de ouvir de você, né? Vamos lá. É fazer manobra hermenêutica. E a gente vê como profeta no Antigo Testamento a Hulda, a gente vê a Débora, a gente vê Miriam, a gente vê Ana, a gente vê um monte de profetisa, ou seja, líder religioso no Antigo Testamento. Quer ver o máximo, né? A Hulda, que era uma profetisa, que profetizou no tempo do reinado do rei Josias, o rei Josias manda aí até a profetisa Hulda, um rei, mandando um sumo sacerdote, autoridade do país, autoridade religiosa, vai até a profetisa Hulda para ela passar a orientação da gente do que fazer. Chega lá, a profetisa Hulda, ela diz o que fazer com as escrituras, ela diz o que Deus mandou falar, ela explica a Bíblia, ela prega, né? Então, claramente, ela é uma autoridade religiosa no Antigo Testamento. E ela profetiza o que ia acontecer, inclusive suspenderam o cativeiro durante o tempo de vida do profeta. Né? Então, assim, o homem, ele é a maioria na liderança religiosa no Antigo Testamento? Ela é maioria, mas ele não é exclusividade. Okay. Existem mulheres líderes no Antigo Testamento. A forma como Deus levantou Débora é diferente da forma como ele levantou os outros juízes, né? Isso aí tá bem explícito aqui. Quando ela fala, ficaram desertas as aldeias de Israel e eu me levantei como profetisa. Mas se você for analisar todos os outros juízes, todos os outros profetas do Antigo Testamento foram levantados por Deus com tempo de início, tempo de fim do seu ministério, para que eles viessem a profetizar, a julgar, enfim. A forma como Deus a levantou foi uma forma pontual. A questão de Hulda, ela era uma mulher respeitada até mesmo pela sua idade, mas assim, são exceções, não são casos de regra. Uma outra coisa, aqui eu não falei em momento algum sobre o termo subordinada. O Senhor criou a mulher não para ser subordinada, mas para ser auxiliadora. Esse termo patriarcado também é um termo bastante perigoso, né? Porque se a gente for olhar a Bíblia com base na cultura, a cultura pagã, ela autorizava, ela liberava sacerdotisas, no Antigo e no Novo Testamento também. Só que Deus, por querer que o seu povo fosse diferente, ele estabeleceu que o seu povo que no meio do povo não tivesse mulheres liderando. A questão do sacerdote, sempre você vai olhar de Gênesis e Apocalipse sendo homem. Paulo não ungiu pastoras, não há pastoras durante toda a história da igreja, exceto no montanismo, que foi o primeiro movimento neopentecostal que aconteceu. Eu sou missionária. Missionário, como eu te falei, não é um cargo de autoridade. Não tem termo missionário na Bíblia, mas o missionário é aquele que executa uma missão. Qual é a missão? É pregar a palavra do Senhor sem estar exercendo autoridade. Pastor não é serviço. O termo ali para pastor, desde o início, quando o Senhor fala, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, lidera o meu rebanho. Ali é um serviço, mas é um serviço de autoridade. E a mulher não tem essa função de autoridade sobre o marido e muito menos sobre um grupo de pessoas. Se Deus não me deu autoridade para liderar a minha casa, Provérbios 14:1, a mulher sabe edifica. O que é edificar? É construir sobre um fundamento. Qual é o fundamento? Fundamento da autoridade do esposo. Vamos lá. Primeiro ponto com relação a Débora e Hulda serem exceções. Uma pergunta. A irmã reconhece que a Débora e a Hulda, a irmã reconhece que elas foram exceções, é isso? Sim. Então Deus pode abrir exceções? Sim, mas... Quantas?
Várias, mas eu te falo uma coisa, no nosso tempo, por exemplo, o que as mulheres usam para justificar o ministério pastoral feminino? Porque os homens não estão fazendo nisso. Não, esquece o que os outros falam. Eu não tô falando isso. Não, tudo bem, mas o que hoje é justificado para o ministério pastoral feminino são experiências. Não, porque Deus me disse. Não, porque Deus me direcionou para isso. Não, nem queria, foi Deus que me levou. Isso aí não tem, isso aí não ultrapassa o valor das escrituras. Eu não tô aqui representando mulheres que se intitulam, que se denominam, mas eu tô aqui representando mulheres comprometidas com a palavra, comprometidas com o evangelho, comprometidas com Jesus, que levam a sério sua família, que respeitam seus maridos, que amam seus filhos e que zelam pelas escrituras de Deus. Falar que a mulher não pode ser pastora porque a Bíblia só coloca homem é uma falácia da falência negativa. Eu tô falando que Deus não deixa alguma coisa porque ele regulamentou a outra. E não tá expresso que não pode. Mas a gente tá expresso que pode. Então, calma aí. A questão aqui é o ministério pastoral feminino é bíblico ou não? Não é bíblico porque o sacerdote sempre foi homem e a função de autoridade Deus deu ao homem também para executar e não para a mulher. Ele não excluiu. Ele só está dizendo o que ele fez por razões óbvias, mas ele não exclui a possibilidade de uma mulher. Não exclui a possibilidade, não é necessariamente aprovar o fato de que tivesse. Tá, mas qual a base? A base que você utiliza para defender o ministério pastoral feminino? Qual o texto bíblico que resume isso? Eu não digo, eu comecei dizendo que a Bíblia não tem nenhum texto dizendo assim, pastora, mulher, está aqui. Eu disse o quê? A gente tem que entender, não adianta a gente ficar usando o texto base, porque fica uma discussão horrorosa. Pega um texto aqui, fica rebatendo um texto aqui. A gente tem que fazer um raciocínio desde Gênesis, porque Exatamente. A Bíblia é uma revelação progressiva. Sim. 1 Timóteo, capítulo 3, sobre como que deve ser o obreiro. Homem, primeiro, irrepreensível, marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher já está dizendo aqui que tudo é homem. Que governe bem a sua própria casa. A mulher não governa a casa. A mulher edifica. A mulher edifica sob o governo do marido. As 20 qualidades da mulher virtuosa de Provérbios 31, nenhuma é uma posição, é uma qualidade de governo. Então, assim, não existe pastora na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Agora não é porque não tem que eu vou fazer. E por que ele não evidenciaria? Por que se é algo que é tão explícito, é tão válido para os nossos dias? E por que ele não proibiu? Se é algo tão maligno e desgraçado, mas ele não proibiu. Olha aqui o texto de Timóteo. Paulo dizendo a Timóteo, é um homem não dado a vinho, que governa a sua casa, que é marido de uma única mulher. Proibindo? Ele está dizendo que esse texto é descritivo, não proibitivo. Exatamente, mas é para um homem. Ele como vai ser um homem, não está proibindo mulher. Ele não coloca como requisito ser homem. Primeiro, ele já parte do princípio que é um homem. Mas olha aí, é isso justamente que as brechas que vocês procuram para evidenciar ou para validar o ministério pastoral feminino que não existe. Porque se Deus desaprova que a mulher exerça uma função que aparentemente de autoridade, ele vai desaprovar a função e não o título. Não, então, ele desaprova tanto o título como também o serviço. Por exemplo, pastor celebra ordenança, batismo, ceia, disciplina, pastor assalariado, pastor tem que estar preparado para isso, pastor inclusive estuda para estar naquela posição, né? Mas assim, você não me respondeu a questão do que se o Senhor não nos deu autoridade para liderar a nossa casa, como que a gente poderia liderar um grupo de família? Nem a nossa família a gente não tem autoridade para liderar, mas a esposa. Como que a gente poderia liderar um grupo de famílias que é a igreja? E mais uma outra coisa, o Senhor falhou durante esses 19 séculos para só agora trazer uma revelação nova, porque na história da igreja não era revelação nova. É uma revelação trazendo um texto, Deus mandando a mulher ser pastora. Eu tô dizendo que não existe negativa. Existe negativa, que é a de Paulo. Para um obreiro, a especificação do obreiro é aquela. E onde está negativa? Onde ele fala, não pode mulher. O fato de ele dizer que só pode homem, que tem que ser um homem, mulher, não tinha estudado a Bíblia. Irmãs, as mulheres eram analfabetas. Então, assim, tem uma diferença de tempo aí entre Jesus e Paulo. Ela aprendia, mas elas já sentavam para aprender. Agora o negócio está sendo institucionalizado. Certo, mas só que aí, nesse caso, está confundindo pastorado com pastoreio. Esse pastoreio aí que você está falando, de sentar, de aconselhar, isso aí é ponto pacífico. Todos nós, como crentes, podemos, todos nós somos sacerdotes. Só que o pastorado é um exercício de autoridade que foi dado ao homem. Prego, batido e ponta virada. A gente vai passar o dia todo. Para a mulher, sim. Para a mulher, sim. Quando Paulo especifica como deve ser o obreiro, ele já está dizendo assim, tem que ser o versículo que a gente leu fala para não ensinar. E a irmã fala que ensina e todo mundo e missionário. Não, tu tá trazendo o texto de Corinto ou de Timóteo? Não, porque de Timóteo. Timóteo que você falou? O de Timóteo, ele fala que deve ser um homem que cuide bem da sua casa, governe bem a sua casa, seja marido de uma mulher. Porque é óbvio, só tinha homem na função. Ele tem que falar isso, só tinha homem na função. Aí, então, ele não tá proibindo as mulheres. Então mudou de lá para cá. Onde é que diz que mudou? Não mudou, irmã. Por que Deus... Olha só que engraçado. A Bíblia é a revelação especial de Deus. É a forma como Deus fala com o ser humano, a forma mais clara de Deus se comunicar com o ser humano através de Jesus Cristo e das Escrituras, que é a revelação especial de Deus. Se isso pra Deus é uma... Por que não foi tão claro? Mais claro do que isso. Mulheres não podem pastorear? Não podem. Nem tá claro na Bíblia isso? Você não vê uma mulher pastoreando. E todas as vezes que Jesus se voltou ao pastor, e principalmente ali em Apocalipse, vamos trazer ali que é o último livro, a última revelação, ao anjo da igreja, é um pastor, é uma figura masculina. Então a mulher que não tem marido, não tem esse conflito de autoridade, ela não pode também ser pastora? Não. O pastorado feminino, essa discussão, ele é um elemento, ele é um ponto periférico, ele não é o elemento essencial da fé cristã. Então quero deixar aqui reforçado o meu ponto de vista. As escrituras, elas não elencam esse título pastor em lugar nenhum, como não elenca vários outros títulos que a igreja usa hoje, mas também não tem nenhum texto proibitivo. Os textos utilizados para dizer que está proibido estão totalmente fora de contexto, mal interpretados. Então eu espero que as mulheres de Deus que servem ao Senhor, que amam ao Senhor, continuem servindo com seus dons e talentos, que não precisam ser necessariamente um cargo pastoral.